Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha, não exatamente. Mas porque tem coisas que a gente guarda pra si, não é? Coisas que doem demoram pra sair, e quando saem, é como se a gente estivesse pelado na frente dos outros. Mas hoje eu tô aqui com as mãos suando no teclado, o coração batendo um pouco mais forte, porque sei que precisa ser dito. Talvez pra mim mesmo, quem sabe? Tudo começou num sábado de manhã, um daqueles dias que o sol já nasce quente e o ar cheira a terra molhada, mesmo sem ter chovido. Eu tinha acabado de chegar na igreja, a Congregação Cristã no Brasil, aquela ali na Rua dos Eucaliptos, você deve conhecer, ou pelo menos já deve ter visto os irmãos de terno branco e gravata preta passando por aí. Eu era diácono há quase 3 anos, desde que o irmão Paulo, o presbítero, me chamou num culto e disse que Deus tinha me escolhido para servir. Na hora eu senti um frio na barriga, mas balancei a cabeça e aceitei. Quem era eu para dizer não? Naquele sábado, porém, não era dia de culto. Era dia de limpeza. A irmã Maria, uma senhora baixa e redonda que falava pouco mas trabalhava como 3, já estava varrendo o pátio quando eu cheguei. Ela me cumprimentou com um aceno de cabeça sem parar o serviço. Eu entrei pela porta dos fundos, onde ficava a sala dos irmãos, e fui direto pro quadro de luz. Era ali que eu fazia o que não devia. Não foi sempre assim. No começo eu era só mais um irmão assíduo dedicado. Rezava, cantava, ajudava nas campanhas. Mas a vida foi apertando. Minha mulher, a dona Lourdes, ficou doente, diabetes, pressão alta, aqueles remédios que custam os olhos da cara. Eu trabalhava como encanador, mas o dinheiro não dava. Aí um dia, o irmão Mário, que era eletricista, me chamou para ajudar num serviço na igreja. Ele estava fazendo uma gambiarra no relógio de luz, um jeito de economizar a energia. Na hora eu fiquei de queixo caído. Irmão, isso não é certo, falei baixinho, olhando para trás para ver se alguém estava ouvindo. Ele riu, um riso seco e coçou a barba rala. Certo é não deixar os irmãos no prejuízo. A conta tá saindo mais de R$ 1.000 por mês e o dinheiro é para ajudar os necessitados, não para jogar no lixo. Deus entende. Eu não estava convencido, mas também não discuti. Só que quando cheguei em casa e contei para Lourdes, ela me olhou com aqueles olhos cansados e disse: se é para ajudar, então tá certo. E foi assim que comecei. A princípio era só um fio aqui, um ajuste ali. O irmão Mário me ensinou como fazer para não deixar rastros, como desligar o disjuntor na hora que a companhia de energia fazia a leitura. Mas com o tempo eu fui ficando mais ousado. Passava nas casas dos irmãos mais pobres, os que eu sabia que não iam denunciar, e oferecia para arrumar a luz deles também. Alguns aceitavam, outros ficavam com medo, mas ninguém falava nada. Até que um dia o irmão Paulo me chamou no escritório. Ele estava sentado atrás da mesa, as mãos juntas como sempre. Não tinha papel nenhum na frente, só a Bíblia aberta no Salmo 23. Me indicou a cadeira com um gesto, e eu sentei, as pernas tremendo. Irmão José, a igreja tem recebido queixas. Eu engoli em seco. Queixas, irmão? Sobre a luz. Cortes, oscilações. A companhia veio aqui semana passada, disse que tem algo errado no sistema. Meu estômago virou. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele continuou. Eu confio em você. Sempre confiarei. Mas preciso que você dê uma olhada nisso. Com descricão. Descricão. Aquela palavra me queimou por dentro. Ele sabia. Ou pelo menos desconfiava. Mas não ia me denunciar. Não ali, não assim. Saí do escritório suando frio. Naquela noite não dormi. Lourdes ronca baixo, um som que antes me acalmava, mas naquela madrugada pareceu um trovão. Fiquei olhando pro teto pensando no que ia fazer. Parar? Impossível. Já estava muito fundo. Continuar? Arriscado. A companhia de energia estava de olho, e se descobrissem não era só eu que ia pagar. Era a igreja toda. Os irmãos. A reputação. No domingo, o culto foi como sempre. Hinos, orações, o silêncio respeitoso entre um e outro. Mas dessa vez eu não conseguia me concentrar. Fiquei olhando para trás, para a fileira dos presbíteros, tentando adivinhar o que eles pensavam. O irmão Paulo não me olhou uma vez sequer. Preguei o sermão quase no automático, as palavras saindo como se não fossem minhas. Asterisco, o Senhor prova o coração, irmãos, e conhece as intenções de cada um. Asterisco, a ironia queimou minha garganta. Quando terminei, desci do púlpito com as pernas bambas. O irmão Mário, sempre solícito, veio me oferecer um copo d'água. Asterisco, parece cansado, pastor. Tudo bem? Asterisco, sorri, balancei a cabeça, bebi um gole. A água tinha gosto de terra. No final do culto, enquanto os últimos irmãos saíam, fiquei arrumando as cadeiras sozinho. Era um pretexto para demorar, para não ter que encarar Lourdes logo.
Ela sempre sabe quando algo tá errado. Não pergunte como, mas sabe. Quando cheguei em casa, ela já estava na cozinha, tirando o feijão do fogo. Asterisco, almoço tá pronto. Senta. Asterisco não olhou para mim. Isso era pior que um grito. Comi em silêncio, empurrando os grãos com o garfo. O arroz estava duro, ou talvez fosse minha boca seca. Asterisco, vai ter reunião dos presbíteros amanhã à noite. Asterisco. Ela falou de repente, secando as mãos no pano de prato. Asterisco, o irmão Paulo pediu para avisar. Asterisco, levantei os olhos. Asterisco, que hora? Asterisco 8. Na sua sala. Asterisco, assenti, mastigando devagar. O irmão Paulo. Claro que era ele. Deitei cedo naquela noite, mas não dormi. Fiquei ouvindo o relógio de parede marcar cada segundo, o tic-tac ecoando dentro do meu crânio. Às 3 da manhã levantei, vesti uma camiseta por cima do pijama e saí para a varanda. O ar estava úmido, cheio daquele cheiro de terra molhada que antecede a chuva. Sentei no degrau, as mãos entre os joelhos, olhando o quintal escuro. A cerca de arame farpado brilhava fraco sob a lua. Era eu aquele arame, esticado, cortante, prestes a estourar. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando voltei para a cama, Lourdes estava acordada, de costas para mim. Asterisco, você tá se afogando, Newton. Asterisco, ela sussurrou. Não era pergunta. Fiquei parado ao lado da cama, a camisa colada nas costas pelo suor. Asterisco, eu dou um jeito. Asterisco, menti. Ela não respondeu. Vi os ombros dela tremerem levemente, como se estivesse chorando sem fazer barulho. Na manhã seguinte, liguei pro seu doca. Asterisco, preciso ver você. Hoje. Asterisco, ele hesitou. Asterisco, tá complicado, pastor. Tem uns caras rondando a oficina. Asterisco, então a gente se encontra no ponto antigo. Asterisco, desliguei antes que ele pudesse recusar. O ponto antigo era um barracão abandonado atrás do matadouro municipal. Lá, há uns 10 anos, a gente guardava as caixas de som da igreja antes de ter a sala dos fundos. Cheguei antes, sentado no capô do carro, observando a estrada de terra. O cheiro de sangue seco e amônia ainda impregnava o ar. Seu doca chegou 20 minutos depois, buzinando baixo. Desceu com a cara feia, coçando a barba por fazer. Asterisco, que merda você aprontou agora? Asterisco, contei tudo, ou quase tudo. Que a companhia de energia estava desconfiada, que o irmão Paulo sabia de alguma coisa, que não podia mais usar os documentos da igreja. Ele ouviu, cuspindo no chão de vez em quando. Quando terminei, ficou calado, chutando uma pedra. Asterisco, e o que você quer que eu faça, seu burro? Eu avisei que isso ia dar merda. Asterisco, preciso de um jeito de sumir com as provas. E rápido. Asterisco, ele riu, um som seco. Asterisco, tá pensando que isso é filme, pastor? Não tem como apagar rastro desse tamanho. O que você tem que fazer é rezar para eles não acharem nada. Asterisco, e se acharem? Asterisco, ele me encarou, os olhos pequenos brilhando. Asterisco, aí você reza para não ir preso. Ou pior. Asterisco, ficamos em silêncio. Um urubu pousou no telhado do barracão, observando a gente. Asterisco, vou ver o que dá para fazer. Asterisco, seu doca murmurou finalmente. Asterisco, mas não prometo nada. E você me deve uma. Asterisco, não perguntei quanto. Sabia que não era dinheiro. Voltei para casa pelo caminho mais longo, dando voltas sem rumo. Parei no cemitério, onde a mãe de Lourdes está enterrada. Fiquei olhando pro túmulo, as mãos no bolso, como se ela pudesse me dar uma resposta. Nada. Só o vento mexendo nas flores de plástico. Às 7 da noite tomei banho, vesti a camisa social que Lourdes passou a ferro e saí para a reunião. Os presbíteros já estavam todos na sala quando cheguei. Irmão Paulo, irmão Mário, irmão Osvaldo e irmão Roberto. Ninguém sorriu. O irmão Paulo estava sentado à cabeceira da mesa, como se já fosse o pastor. Asterisco, senta, Newton. Ele disse, apontando a cadeira vazia entre o irmão Mário e o irmão Osvaldo. Obedeci, sentindo o peso do silêncio. As paredes da sala eram beges, com quadros de versículos emoldurados e um relógio de parede que marcava 7:12. O irmão Paulo juntou as mãos sobre a mesa, os dedos grossos entrelaçados como se estivessem orando, mas os olhos dele não tinham piedade. Newton, a gente tá aqui porque precisa resolver uma situação, começou voz baixa, como se já soubesse que eu não ia gostar do que vinha pela frente. A igreja não pode ficar sem pastor. E você sabe que depois do que aconteceu, o irmão Lázaro não volta. Engoli seco. O irmão Lázaro, meu sogro, tinha sido afastado na semana passada, depois que a irmã Marli, esposa do irmão Roberto, descobriu as mensagens no celular da filha dele. Não era a primeira vez que um pastor caía por causa de mulher.
mas dessa vez tinha sido com uma menina de 17 anos, filha de um dos diáconos. A igreja inteira sabia, mesmo quem fingia que não. Eu não tô dizendo que você tem que assumir agora, continuou o irmão Paulo, como se estivesse me fazendo um favor. Mas a gente precisa de um nome para apresentar pro conselho. Alguém que conheça a igreja, que tenha história aqui. Alguém de confiança. O irmão Osvaldo coçou a barba rala, olhando para mim de esguelha. Você já tá há quanto tempo, Newton? Uns 15 anos? 16, respondi sem querer. Não era uma pergunta que precisava de resposta. E a Lourdes? Perguntou o irmão Mário, como se ela fosse um item numa lista de qualificações. Ela apoia? Pensei na minha mulher, em como ela tinha ficado quando soube do afastamento do pai. Não chorou. Só ficou quieta, olhando para a parede do quarto como se tivesse visto algo se mexer lá. Depois, passou a camisa para mim sem dizer uma palavra. Ela sabe que eu tô aqui, falei, porque era mais fácil do que mentir. O irmão Roberto, que até então só tinha ficado olhando para a mesa, finalmente levantou a cabeça. Os olhos dele eram vermelhos, como se tivesse chorado ou bebido demais. Você é o genro do irmão Lázaro, disse, como se isso explicasse tudo. Tem gente que não vai gostar, vai achar que é herança. Não é herança, o irmão Paulo cortou firme. É responsabilidade. E você, Newton, tem que decidir se quer carregar isso. Fiquei olhando para a mesa, proveio da madeira onde alguém tinha riscado um nome com caneta anos atrás. Não era o meu. Não queria que fosse. Eu preciso pensar, falei. O irmão Paulo suspirou, como se já esperasse por isso. A gente não tem muito tempo. O conselho se reúne semana que vem. Se você não quiser, a gente vai ter que procurar outro nome. Mas não vai ser fácil. Saí da sala com a camisa colada nas costas, apesar do ar-condicionado. No estacionamento, o irmão Mário me alcançou, com as mãos nos bolsos da calça social. Newton, chamou baixinho. Você sabe que se assumir, vai ter que lidar com o irmão Lázaro, né? Ele não vai gostar de ficar debaixo do comando do genro. Não respondi. Subi no carro e liguei o motor, sentindo o cheiro de desinfetante que a Lourdes tinha passado no banco. Quando cheguei em casa, ela estava na cozinha, cortando cebola. O cheiro picou meus olhos. E aí? Perguntou sem parar o que estava fazendo. Eles querem que eu assuma, falei, tirando a camisa e jogando na cadeira. Ela parou a faca. Por um segundo, pensei que ia dizer alguma coisa, mas só voltou a cortar, mais devagar dessa vez. Você vai aceitar? Perguntou finalmente. Olhei para a janela, onde a luz do poste fazia sombras compridas na parede. Não sei, respondi porque era verdade. Lourdes lavou as mãos, secou nelas e veio até mim. Encostou a testa no meu ombro, como fazia quando a gente ainda namorava e eu chegava cansado do trabalho. Se você não quiser, eu entendo, murmurou. Mas se aceitar, eu tô contigo. Fiquei quieto, sentindo o peso dela contra mim. Não era um sim. Não era um não. Era só a Lourdes, do jeito que sempre foi, presente mesmo quando não dizia nada. Naquela noite sonhei com o cemitério. A mãe dela estava de pé ao lado do túmulo, com o mesmo vestido florido que usava na foto da moldura da sala. Não falou nada. Só apontou pro chão, onde a terra estava fresca, como se alguém tivesse cavado recentemente. Acordei suado, com a Lourdes dormindo de costas para mim. Fiquei olhando pro teto, ouvindo o barulho do ventilador. Às 5 da manhã, levantei sem fazer barulho. Lourdes nem se mexeu quando saí da cama, só resmungou alguma coisa entre os dentes e puxou o lençol até o queixo. Vesti a camisa do dia anterior, que estava jogada na cadeira, e saí para a rua com o cheiro de café vindo da cozinha da Dona Marli, a vizinha que sempre acordava antes do sol. Andei até a padaria do seu Zé, onde o balcão ainda estava úmido da limpeza da noite. Pedir um café pingado e um pão com manteiga já era rotina, mas dessa vez não consegui engolir direito. A imagem da mãe da Lourdes no sonho não saía da cabeça. A terra fresca, o dedo apontando. Tá com cara de quem não dormiu, rapaz, disse o seu Zé, enxugando as mãos no pano de prato. Problema em casa? Balancei a cabeça, sem querer dar explicação. Ele não insistiu. Só colocou mais um pouco de café na xícara e voltou pros pães que estava tirando do forno. Saí dali e fui andando sem rumo, até parar na frente do portão do cemitério. Não era dia de visita, então os caminhos de terra estavam vazios, só uns passarinhos pulando entre as lápides. Respirei fundo antes de entrar. O túmulo da família da Lourdes ficava no fundo, perto do muro. As flores de plástico que ela tinha colocado na última vez ainda estavam lá, desbotadas pelo sol. A terra ao redor parecia normal. Ninguém tinha mexido. Mas eu não conseguia tirar a sensação de que alguma coisa estava errada. Ajoelhei e passei a mão na lápide.
A data de falecimento da mãe dela estava gravada há mais de 10 anos. Nada de novo. Nada de diferente. O que foi que você sonhou? Uma voz atrás de mim fez eu pular. Era o velhinho que cuidava do cemitério, um homem magro de chapéu de palha e rosto queimado de sol. Sempre via ele regando as plantas ou varrendo as folhas secas. Nada não, menti levantando. Ele me olhou com os olhos claros, quase transparentes, e cuspiu no chão. Sonho com morto não é nada não, disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ou você faz o que eles estão pedindo, ou eles não te deixam em paz. Não respondi. Só apertei o chapéu na cabeça e saí andando de volta pro portão. Mas antes de ir embora, olhei para trás. O velhinho estava parado no mesmo lugar, olhando para mim como se soubesse demais do que estava falando. Voltei para casa com a sensação de que estava sendo seguido. Não tinha ninguém na rua, só o vento quente mexendo nas árvores. Quando entrei, Lourdes estava sentada à mesa com uma caneca de café na mão e os olhos inchados de sono. Onde você foi? Perguntou sem acusações, só curiosidade. Dei uma volta, falei, lavando as mãos na pia. Precisava clarear a cabeça. Ela não disse nada. Só tomou um gole do café e olhou para a janela, onde o sol já estava batendo forte. Depois de um tempo, falou. Minha mãe sempre dizia que a gente não escolhe os mortos que a gente carrega. Eles é que escolhem a gente. Fiquei quieto, secando as mãos no pano. Não perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Não precisava. Vou lá na casa da tia hoje, continuou. Preciso pegar umas coisas que ela guardou para mim. Se quiser, vem junto. Olhei para ela. Não era um convite qualquer. Lourdes não pedia as coisas assim, sem mais nem menos. Era como se tivesse decidido alguma coisa enquanto eu estava fora e agora estava me dando a chance de entrar junto. Que horas? Perguntei. Depois do almoço. Assenti. Ela sorriu um pouco, daquele jeito meio torto que sempre teve, e voltou a olhar para a janela. Fiquei ali parado, ouvindo o barulho da água pingando da torneira e o som dos pratos que ela começou a lavar. Não sabia o que a gente ia encontrar na casa da tia. Não sabia o que a mãe dela estava tentando dizer no sonho. Mas pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinho com aquela dúvida. E isso, pelo menos, já era alguma coisa. Fui até o quarto pegar a chave da moto, que estava jogada em cima da cômoda junto com um maço de cigarros amassado. Quando voltei, Lourdes já tinha terminado de lavar a louça e estava secando as mãos na toalha, os dedos ainda vermelhos de frio. Você dirige? Ela perguntou sem olhar para mim. Se precisar. Ela assentiu, dobrou a toalha com cuidado e a pendurou no gancho. Depois tirou o casaco do cabide atrás da porta e vestiu devagar, como se estivesse se preparando para algo maior que só uma viagem até o bairro da tia. Vamos, disse finalmente. Antes que mude de ideia.